Olá, hoje nós vamos trabalhar a nossa segunda aula sobre Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. E nessa segunda aula nós teremos também algumas atividades importantes, ok? Algumas informações importantes para desenvolver e já algumas atividades para que vocês possam colocar no caderno de vocês para validar a frequência de vocês. Bom, na primeira aula, nós trabalhamos algumas informações gerais, bem superficiais mesmo, com relação aos motivos que mais causam suicídio, são informações que estão lá, com relação à colocação, a classificação do Brasil no ranking de suicídios do mundo, que é o 8º colocado. Trabalhamos também a questão de que um dos maiores motivos do suicídio é a depressão, isso também a gente colocou na primeira aula. E agora na segunda aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais, certo? Então veja bem, quais são os principais motivos, né, pelas quais a pessoa pode passar, pode ter sentir que é uma razão para ela se matar. Percentualmente, os motivos são divididos assim. Relacionamentos a nível de namoro, em torno de 7,4% dos suicídios acontecem por isso. Doenças físicas, tá? Em torno de 10,7%. Isso geralmente é porque são doenças físicas que causam muita dor ou doenças físicas que não têm cura e a pessoa desesperada em saber que vai morrer antecipa a sua morte. Dificuldades financeiras, 6,5% das pessoas que cometem suicídio por causa de dificuldades financeiras. Motivos variados, 8,6%, ok? Pessoas que cometem suicídio sem nenhuma razão, porque isso também existe, pelo menos, ou sem nenhuma razão, ou porque ninguém conseguiu descobrir a razão, 18,3%. E aí vem os dois valores maiores. Os suicídios causados por relacionamentos estáveis como casamento, né, que o marido se mata por causa da relação que tem com a mulher se mata por causa da relação que tem com o marido, são 25,8%, é o valor maior. E as doenças psíquicas, que são 22,6%. E dentre essas doenças, como eu citei na primeira aula sobre Setembro Amarelo, a depressão é a mais grave delas, certo? Bom, se a depressão é a mais grave delas, vamos falar um pouquinho dessa depressão? Quais são as causas mais comuns da depressão? Problemas de saúde, questões familiares ou financeiras causam depressão, eventos estressantes como traumas, ok? Esses traumas podem ser a morte de alguém na família, a morte de alguém que a pessoa gostava, um acidente, tá? Um abuso de violência ou sexual que sofreu na adolescência ou na infância, né? Ou pai ou mãe violento, algum trauma que ficou na infância que pode causar essa depressão e às vezes a pessoa nem lembra que trauma é esse. Fatores físicos, como uma deficiência física que a pessoa pode ter, tá? Ou porque ela não gosta, não se acha bonita, não se gosta, né? Não se acha bonita, não se vê bem. A velhice é um dos fatores que mais causa depressão, inclusive que mais causa suicídio também, porque a pessoa quer fazer as coisas, às vezes quer aquela energia, aquela força de outrora, mas não tem mais porque envelheceu. Drogas como álcool, cigarro e drogas ilícitas também podem causar depressão. A depressão é uma doença que ela é psicológica e física ao mesmo tempo, por isso que a gente diz que a depressão é uma doença psicossomática. Quais são os sinais de depressão mais evidentes? Pensamentos ruins,
são persistentes, pensamentos de tristeza, de raiva, de dor, né, de morte. Falta de interesse ou prazer de realizar qualquer tipo de atividade, a pessoa está completamente desmotivada, ok? Alteração no peso. Isso pode ser tanto a pessoa começar a perder peso demais, como ganhar peso demais. Insônia ou dormir em excesso também podem ser sintomas da depressão. Dificuldade de concentração, falta de energia, cansaço excessivo, fadiga excessiva, culpa excessiva e, claro, obviamente, pensamentos suicidas são sinais evidentes de depressão, tá? Ansiedade também pode levar à depressão, tá? Pode ser um sintoma da depressão. Dores pelo corpo, fadiga, cansaço, dores musculares, tá? Tudo isso pode manifestar um quadro de depressão, mas que também pode ser um transtorno de ansiedade ou outra coisa do tipo também, certo? Por que falar tanto da depressão se a gente falando de Setembro Amarelo? Porque a depressão é uma das maiores causas de suicídio, certo? Bom, veja bem, para esta segunda aula, nós ainda teremos, para essa segunda aula, porque para algumas turmas essa segunda aula é a última aula sobre o Setembro Amarelo, tá? E para outras turmas vai ter uma terceira. Então, para turmas de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, essa é a última aula de Setembro Amarelo, são apenas duas, a primeira que eu já dei e a segunda, ok? Para turmas de ensino fundamental, nós teremos mais uma aula. Muito bem, então para as turmas de ensino médio, eu vou dar as atividades que vocês vão fazer agora, tá? Que fique bem claro que essas atividades que eu vou falar agora, são para ensino médio. Galera do fundamental, espera a terceira aula, que na terceira aula é que terão as atividades, certo? Bom, primeira atividade que você vai copiar e responder no seu caderno. Determine quais são as principais causas de suicídio com seus respectivos percentuais. Determine quais são as principais causas de suicídio com seus respectivos percentuais. O segundo exercício é: qual é a relação entre depressão e suicídio? Segundo exercício: qual é a relação entre depressão e suicídio? Terceira pergunta: dê algumas causas e sintomas da depressão. Dê algumas causas e sintomas da depressão. Quarta questão: dê os dados mais alarmantes sobre suicídio. Dê os dados mais alarmantes sobre suicídio. Eu forneci esses dados lá na primeira aula, tá? Que 1 milhão de pessoas se mata todo ano no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa consegue cometer suicídio. Então lá na primeira aula você vai encontrar esses dados. E a última questão, você vai colocar assim: explique por que a depressão é considerada uma doença psicossomática. Explique por que a depressão é considerada uma doença psicossomática. Falei isso nessa aula agorinha, ok? Então, para a galera do ensino médio, estão aí esses exercícios. Copie e responda no seu caderno, fotografe e mande no e-mail da sua sala, tá? O e-mail da sua sala e o prazo para enviar isso vai estar junto com a postagem dessa aula aqui, certo? Bacana? Isso para ensino médio. Para ensino fundamental, é só assistir a aula, não precisa fazer estas atividades. Na terceira aula de vocês é que eu vou dizer quais são as atividades, ok? Galera, boas aulas e até a próxima aula.